A igreja é um organismo e uma organização? Pode funcionar as duas coisas simultaneamente, organismo e organização? O que a Bíblia fala sobre a igreja como organismo e como organização, como instituição, né, como uma denominação? Então são assuntos como esse que nós vamos estudar hoje aqui na nossa 12ª aula desse primeiro trimestre de 2025. Eu espero que você esteja por aqui até o final, compreendendo a nossa aula, mergulhando conosco aí, né? Pega caneta, papel, nota direitinho para que você possa estudar conosco, tá bom? Então, antes de entrarmos no nosso tema, é importante que você dê um joinha, faz a sua inscrição, ativa o sininho para você sempre receber em primeira mão aqui no nosso canal todas as vezes que a gente postar os nossos vídeos por aqui, tá bom? É importante também que você dê um comentário aí, coloca seu comentário, sua opinião, expresse, porque isso ajuda a nossa rede social a alcançar mais pessoas, alcançar mais vidas e mais pessoas possam ser edificadas através da nossa ministração da Escola Bíblica Dominical. Então vamos ao tema de hoje, que é: a igreja tem uma natureza organizacional. Nós vamos mergulhar na nossa 12ª aula, já estamos terminando esse trimestre com o pastor Ezequias Soares. Foram 12, 13 temas, ainda falta mais um para a gente terminar. Então foram 13 temas maravilhosos falando sobre em defesa da fé cristã. Foi a ideia desse trimestre, né? Combater as heresias do passado, que está hoje apresentando-se com uma nova roupagem, de uma nova aparência para enganar as pessoas. E a ideia aqui é fundamentar você através das doutrinas bíblicas. Esse tema de hoje sobre a igreja tem uma organizacional, né? Uma natureza organizacional. Tratamos ainda há pouco sobre a igreja, né? Um tema todinho, um trimestre completo sobre a igreja com estrutura organizacional, a eclesiologia, sobre a estrutura da igreja, a organização da igreja. Então é muito importante que você recorra aos vídeos antigos que vão estar aqui no nosso canal, para que você possa também fundamentar a própria aula de hoje. No trimestre que tratamos sobre isso, foi todo o trimestre a gente falando só sobre a igreja. Nesse caso é apenas uma aula específica, pois cada aula esse trimestre foi tratando sobre algum tema diversificado. A ideia mais era pegar as principais doutrinas que são ameaçadas por heresias, que são apresentadas desde o passado até na atualidade. Então, pega caneta e papel e vamos mergulhar na aula de hoje. Eu espero que você compreenda aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, o nosso texto áureo está em Tito, capítulo 1, verso 5, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleça presbíteros, como já te mandei. Então está aqui uma fala de Paulo, orientando Tito sobre o objetivo ou propósito pelo qual ele tinha deixado Tito para pastorear aquela igreja. Esta expressão, né, colocar em ordem, boa ordem, as coisas que ainda restam, ou seja, para que você possa concluir o trabalho que deixei aí. Você vai colocar as últimas coisas no seu devido lugar. É mais ou menos alguém que vai inaugurar uma loja, né? Tá preparando a inauguração de uma loja e diga: olha, já está quase tudo pronto, mas você precisa ir lá dar alguns retoques finais, alguns acabamentos aí, colocar as últimas coisas no lugar. E aí ele diz: ainda restam algumas coisas para ser colocada em ordem. E você vai estabelecendo presbíteros de cidade em cidade, como te mandei, para que tudo fique no seu devido lugar. A verdade prática diz que a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas vamos mergulhar na nossa revista para a gente compreender como isso funciona. Nós temos pelo menos 3 objetivos na aula de hoje. O primeiro é analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. Como foi que ele atuou, como foi que ele trabalhou nessa ilha quando ele esteve ali como pastor. Segundo, nós vamos reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, como é que a Bíblia mostra essa institucionalidade, até que ponto, né, funciona essa institucionalidade. E terceiro, dialogar com uma realidade atual a partir do texto bíblico, mostrar algumas realidades atuais a partir do texto bíblico. A nossa palavra-chave é organização e é sobre isso que nós vamos tentar passar para você. A Bíblia ela apresenta a igreja como um corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo. Isso é algo que não nos resta dúvida quanto a isso. A Bíblia diz que é um corpo
Por isso que a gente chama de organismo, né? Um corpo vivo. O que é organismo? É um ser que tem vida independente. É aquele que consegue se manter em movimento. Então a igreja, ela é comparada a um corpo. E como corpo, a gente sabe que é um corpo espiritual que é composta por diversos membros. E nesse aspecto de corpo, a igreja precisa se manter viva, né? Como um organismo, alimentada pela palavra, né, revestida pelos dons espirituais, capacitada pelo Espírito Santo para que ela possa cumprir a sua missão que ela tem aqui na Terra. Ela é também, ao mesmo tempo que é um organismo vivo, é também uma organização, uma congregação ou assembleia com a sua forma de governo. Né? Cada igreja, denominação, tem uma forma de governo, uma diferente da outra, e a gente vai apresentar um pouco aqui, já no final da revista, como é que funciona essas organizações. E a presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja para você, para que você possa compreender como funciona essa natureza. A igreja de Cristo é um organismo vivo, com propósito espiritual neste mundo, mas que requer uma organização. Então veja que a igreja é um organismo vivo que precisa ter uma organização. Isso aqui é um texto da revista Ensinador Cristão. Mas o pastor Ezequias Soares, que é o escritor da revista, diz o seguinte: a igreja é um corpo místico de Cristo, uma santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as áreas, em todos os lugares, chamados do mundo espiritual, né, pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar ao Senhor Deus, ao nosso Criador. Então, esse é um dos objetivos da igreja aqui na Terra. Mas vamos ao nosso primeiro ponto para que você possa compreender, a gente possa mergulhar na revista. Então nós temos o primeiro ponto, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Primeiro nós temos aqui a pessoa de Tito, que aparece no verso de número 4. Diz assim, a epístola a Tito, né, traz importantes diretrizes para pastores em todos os lugares e época. Como ela é uma epístola pastoral, onde o apóstolo Paulo está orientando um novo pastor, um novo obreiro, de como ele deveria se portar na igreja, então é mais do que reconhecido, não só por mim, mas por todas as lideranças, de que é um material que tem diretrizes importantes para os pastores em todos os lugares e em todas as épocas. Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Então ele é um obreiro que estava ali à disposição da igreja, é um camarada que começou toda uma trajetória ao lado do ministério de Paulo, você vai ver várias citações sobre ele. Tito não é mencionado apenas no livro de Atos, mas ele é mencionado em Coríntios, em Gálatas, também na carta de Paulo a Timóteo. Então ele é um fiel companheiro que esteve o tempo todo ao lado de Paulo. Veja o que Paulo fala sobre ele na própria carta que escreve para ele, né, que traz o seu nome, em Tito capítulo 1, verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Então ele era grego, era alguém que não era judeu, era um grego. Inclusive Paulo teve alguns problemas, né, quando os judeus queriam que ele fosse circuncidado e Paulo resistiu a essa situação, porque ele era grego, ele não era judeu, então por que ele tinha que se submeter à circuncisão? Veja que houve um momento em que Paulo permitiu a circuncisão de Timóteo, mas Timóteo ele era, né, um descendente de Israel, enquanto que Tito não era, era apenas um grego. Então, por que Paulo se manteve tão rígido com relação a Tito? Porque segurar para que Tito não fosse circuncidado se tratava de uma questão de honra doutrinária, para que isso não fosse imposta à igreja, né, gentílica, para que isso depois não se tornasse um jugo para a igreja, para guardar ou observar as leis de Moisés para estar dentro do cristianismo. Então Paulo resistiu de forma muito firme a essa situação. Foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma, em Nicópolis. Veja, por exemplo, em 2ª carta de Timóteo, capítulo 4, verso 10, Crescente, né, para a Galácia, Tito para a Dalmácia, onde Paulo faz menção do nome dele. Também na carta 3, verso número 2, diz, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Então Paulo está mencionando ele para que ele venha ter com ele. Então Tito era um grego, era um dos mais confiáveis colaboradores de Paulo, né? Paulo enviou Tito a Corinto em várias missões especiais para ajudar a igreja em suas dificuldades. Está lá em 2ª carta, capítulo 7, verso número 8.
Paulo e Tito também haviam viajado juntos a Jerusalém, está lá em Gálatas capítulo 3, verso 2, e também a Creta no capítulo 1, verso 5. Paulo deixou Tito em Creta para orientar as novas igrejas que estavam sendo fundadas ali na ilha. Então essa era a ideia, de que Tito ficasse ali para que trouxesse organização para a igreja. Na última menção que Paulo faz de Tito, está em sua última carta registrada, a segunda carta de Timóteo. Tito tinha habilidade de liderança e por isso Paulo lhe deu responsabilidade de líder, recomendando que ele usasse bem essas habilidades. Esse texto aqui você vai encontrar na Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal. Então, aqui está um pouquinho de quem era Tito. Segundo, ele é o pastor de Creta. Então, Tito foi constituído pastor da ilha Creta, né, pelo apóstolo Paulo. Paulo coloca ele dizendo: você vai ficar aqui como líder desta igreja, para que você possa colocar ordem às coisas que restam. Não sei se você está observando, mas a ideia aqui é, através do texto bíblico, provar para você que a igreja tinha uma organização humana, física, funcionando aqui na terra. Então ela tinha uma hierarquia, alguém que dava o comando, a liderança, que estabelecia regras para que a igreja pudesse caminhar. Aí diz: estabeleça presbíteros de cidade em cidade, lideranças para que possa liderar o rebanho. Então veja, por exemplo, em Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleça presbíteros, como já te mandei. Então observe aqui que Paulo está dizendo para ele que ele faça, ele cumpra essa organização. Se você olhar a versão NVT, é bom você conferir os versículos em versões diferentes. Em Tito capítulo 1, verso 5, a NVT diz assim: deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade conforme instruí você. Então está vendo aqui, o texto mostra claramente qual era a missão e Paulo estava estabelecendo ele como líder, como pastor daquela igreja. Paulo passou por Creta durante a sua 4ª viagem como prisioneiro com destino a Roma. Veja que aparece lá em Atos capítulo 27, versos 7 até o 8, quando ele diz que navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia, ou Lazéia, né? Então veja, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona, costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Então está aqui um registro bíblico mostrando que a igreja, né, que Tito era o pastor daquela igreja na cidade de Creta, estabelecido por Paulo para estar na liderança e no comando. Paulo possivelmente esteve naquela cidade durante a sua 4ª viagem, que já era ele como prisioneiro indo para Roma, mesmo assim estava ali trabalhando e fundando igrejas naquele lugar. E aí nós temos em terceiro lugar, que cidade é essa chamada Creta? Primeiro você tem Tito, segundo você tem ele como pastor dessa cidade, dessa igreja, e terceiro você tem ele como a cidade em si, né? Que ela possivelmente foi fundada em 67 a.C., né? Roma anexou a ilha de Creta ao seu império. A situação espiritual de Creta era uma cidade desanimadora, pois era uma igreja muito desorganizada, não era uma igreja que tinha uma cultura organizada, era uma cultura muito desorganizada. Havia um grande descuido no comportamento dos crentes naquele lugar. É o que o texto vai nos mostrar. Um relaxamento espiritual, ou seja, uma consequência até de um desleixo natural da própria cultura daquela cidade, daquela região. Veja, por exemplo, que Paulo diz assim: um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Ou seja, Paulo está citando uma frase, né, de alguém que era um dos profetas daquela cidade, e ele tinha esse pensamento dos cretenses ou das pessoas que pertenciam a Creta. E ele diz: eles são mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E aí Paulo diz: esse testemunho deles é verdadeiro. É assim que é o comportamento desse povo. Porém, ele diz, portanto,
repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, conforme Tito capítulo 1, verso 12 até o verso de número 13. Então havia naquela cidade ali muitos judaizantes rebeldes, mercenários, provocadores de divisão. Quem eram esses judaizantes? Judaizantes, no geral, eram pessoas que pertenciam, né, ao judaísmo, seguia as leis de Moisés, mas eram opositores ferrenhos à igreja. E eles se rebelavam contra a ideia de ser Cristo a única fonte de salvação das pessoas. Eles acreditavam que as pessoas precisavam se submeter ao judaísmo para que pudesse alcançar a salvação. Não podia ser só por meio de Cristo. Então é uma das razões de Paulo dizer a Timóteo, por exemplo, e sempre repetir em suas mensagens, que há um só Senhor, um nome, né, um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, um nome só que importa que todos os outros possam, né, se render, se dobrar, era o nome de Cristo. Mas eles não se contentavam só com isso. Eles queriam que a igreja se submetesse aos rituais, né, à circuncisão, à guarda de dias, a questão da alimentação. Então havia muitas exigências por parte deles. E aí é onde Paulo entra de forma forte, dizendo que esses judaizantes rebeldes, mercenários, né, estavam só interessados no próprio bem, no próprio bem-estar, no próprio dinheiro, na própria posição, são provocadores de divisão, dividindo a igreja em dois grupos. Os grupos dos judaizantes e o grupo dos gentios, que não queriam se submeter às leis judaicas para servir a Cristo. E isso vai ficar muito bem claro depois do concílio do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja estabelece que os gentios não precisavam guardar nenhuma das leis de Moisés, apenas precisava se abster da questão da alimentação, e alguns teólogos vão até entrar em concordância nesse sentido, dizendo que a ideia ali do alimento é para que quando a igreja estivesse junta, pelo menos no mesmo lugar, não houvesse um conflito o tempo todo, né? Onde comia coisas que poderia provocar um choque maior nos judeus. Veja o que Paulo diz, Tito capítulo 1, verso 10, verso 16. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transformam ou transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados por toda boa obra. Então, o ponto culminante aqui era a questão da doutrina que eles ensinavam naquele período. E Paulo vai contra, né, confronta realmente esse grupo na cidade de Creta e estabelece Tito para que ele colocasse a casa em ordem, para que a igreja tivesse ordem e decência naquele lugar. E aí você percebe já no segundo ponto, vamos ao nosso segundo ponto, a institucionalidade bíblica da igreja. Eu estou te mostrando já na história de Tito, pastor da igreja de Creta e a própria igreja de Creta, que Paulo está estabelecendo ordem. Essa ordem aqui já funciona como uma organização para que a igreja possa funcionar. Mas vamos um pouquinho mais. A instituição paulina, primeiro subponto. A organização eclesiástica, a que Paulo, né, instrui Tito, não se restringe a uma estruturação ministerial. Paulo já estabelecia presbíteros, de cidade em cidade instruía os líderes como fazer isso. Veja, por exemplo, em Atos capítulo 14, verso 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que havia crido. Veja, por exemplo, na versão NVT, onde diz, Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja, com orações e jejum, os entregaram aos cuidados do Senhor em que havia crido. Veja, por exemplo, Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus. Então veja que a igreja ela está tendo uma organização. Não ficava sendo dirigida de qualquer jeito. Ela tinha uma organização física.
O Novo Testamento revela a origem e o desenvolvimento desse governo. E Paulo menciona os bispos e os diáconos, Filipenses capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que está em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, aquelas lideranças que eram estabelecidas, era para que a igreja tivesse uma organização, para que ela pudesse funcionar, porque senão como iria funcionar a igreja? Então, vamos aqui que a gente vai mergulhando aos pouquinhos para você compreender. A Bíblia de Estudo Pentecostal diz o seguinte: a consagração de anciãos e presbíteros, aqui ministros ou pastores, foi feita não somente pela busca da vontade do Espírito, mediante a oração e jejum, como também através de um exame do caráter, dos dons espirituais, da reputação, da vida irrepreensível dos candidatos ao dito cargo. 1 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 10, está lá citado todas as exigências para que o cidadão pudesse ser, de fato, um obreiro aprovado. Se fossem achados irrepreensíveis, seriam consagrados, senão, não seria consagrado. E veja que naquela lista lá, aquela lista de 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 10, o maior número de exigências está mais ligado ao caráter do que ao conhecimento das Escrituras. Se você vai olhar lá, a aptidão do conhecimento tem lá também, né, que saiba manejar bem a palavra da verdade, mas o restante todos está ligado à postura do caráter, a comportamento, onde o comportamento deve falar muito forte ainda hoje. Infelizmente hoje, às vezes exige mais a capacitação física, né, a oratória, a fala, cursos teológicos, que não estou dizendo que não é necessário, antecedentes criminais e tantas outras coisas. Tem casos que faz testes psicológicos, exames de saúde e tantas outras exigências mais é feita, né? Igrejas que colocam no internato para fazer teologia 4, 5 anos ali estudando e aprender música, aprender administração financeira e tantas outras coisinhas mais. E quando se fala do caráter em si, às vezes é bem menos exigido do bom testemunho, da boa reputação, marido de uma só mulher, os filhos submissos, né? Respeito da sociedade. E tem gente que não tem o respeito da sociedade, não gozam do bom respeito da sociedade, não vê aquela pessoa como um bom líder, como um bom pastor, não tem o testemunho da sociedade. Então você percebe que às vezes acaba fugindo da regra e muito. Então a gente deve não ter apenas uma coisa em detrimento da outra. Não estou dizendo que é errado o obreiro ter a aptidão, a capacitação, né, mental, teológica, física, tudo isso é bom. Mas é preciso também, acima de tudo, ter um bom caráter para que ele possa ter o respeito da sociedade e também da Igreja do Senhor Jesus. A igreja como instituição. Organismo é uma forma individual de vida ou um ser ou algo vivente. Isso é um organismo. E a igreja é, né? A igreja é um organismo porque ela é um corpo espiritual e vivo. Veja, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 15. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Veja mais. 1 Timóteo capítulo 6, verso 19. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ainda vai Efésios capítulo 2, verso 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce como templo, ou cresce para templo santo do Senhor. Então aqui Paulo está mostrando a igreja como um organismo. É uma instituição divina que veio a existir pelo poder de Deus. Quando se fala em institucionalizar, significa estabelecer uma organização. Foi acontecendo, né, com o tempo, desde os dias apostólicos. Então o apóstolo tinha em mente uma organização da igreja.
Não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Ela foi surgindo, surgindo, até que a igreja se torna uma organização como é hoje. Veja, por exemplo, a revista Ensinador Cristão. Jesus ensinou seus discípulos acerca da necessidade da organização para a pregação do evangelho. Foi assim quando enviou de 2 em 2, né? Ou mesmo quando ordenou que a multidão se sentasse de forma organizada para receber a multiplicação dos pães. Com o surgimento da igreja, não fazia sentido que os discípulos pregassem o evangelho sem organização. Naquele contexto, os irmãos se reuniam de casa em casa e em cada lugar havia líderes responsáveis pela instituição da palavra de Deus e também nas congregações. Eu me lembro de uma vez que a igreja foi abrir um ponto de pregação e ali ficou funcionando na casa de uma família. A família forneceu a garagem e aí você começa a fazer o culto. E aí coloca a cadeira, caixa de som. E aí você imagina, chega na segunda-feira, culto. Aí terça-feira um ensaio ou um culto. Quarta-feira um culto e um ensaio ou um circo de oração. E aí a semana toda de atividade, de preparação, funcionando numa casa. Daqui a pouco, aquela pessoa que recebeu a igreja com tanta alegria, o pastor chama a liderança e diz, olha, está na hora de vocês procurar um lugar para estabelecer a igreja, porque a pessoa deixa de ter a própria privacidade, o lar deixa de existir. Ela não tem mais o lar dela. Então ela precisa de um lugar. Então isso se trata de quê? De uma organização. Ah, mas lá no passado começou de casa em casa. Sim, começou de casa em casa. Toda igreja nova começa de casa em casa. A gente vai para um bairro novo aí, alguém diz, ó, pastor, abre aqui a igreja aqui. Você começa a igreja ali. Daqui a pouco vamos ter que alugar um ponto. Vamos ter que alugar um espaço. Daqui a pouco nós vamos ter que comprar um terreno. Vamos ter que construir uma congregação. E assim vai se estabelecendo a organização. Vou falar agora um pouquinho sobre essa organização. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Primeiro, havia um local e horário e ordem do culto. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 e 40, diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Se você pegar a versão NVT, como eu disse, diz, pois bem, irmãos, o que fazem então? Quando vos se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, o outro falará em línguas, o outro vai interpretar o que foi dito, e tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Mas cuidem para que tudo seja feito com decência e com ordem. Então teria que ter um horário para começar, um horário para terminar, onde se reunir, um fala, o outro canta, o outro prega, o outro ensina, para que houvesse o quê? Uma liturgia de um culto. Como funciona um culto? Uma organização. E aí vem a reunião de ministério para a consagração de novos presbíteros. A igreja fazia essa reunião. Atos capítulo 14, verso 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor. Então havia o quê? Uma escolha. A igreja se reunia para escolher. Atos capítulo 15, a igreja teve o primeiro concílio para discutir temas doutrinários sobre temas que ela teria que enfrentar no futuro. Então a igreja ela tinha uma organização. Veja, por exemplo, Atos 15, verso 6. Congregando-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então havia o que? Um concílio para tratar de assuntos doutrinários. Veja, por exemplo, em Romanos 15, 25. Eles dispunham de serviços sociais para atender os mais pobres, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então veja que aqui começa a surgir a igreja, uma organização. Em Atos capítulo 6, a distribuição do alimento, a parte da assistência social da igreja. Quando ali uns estavam recebendo o alimento, outros não estavam. A igreja tinha um alimento, mas não estava sendo distribuído de forma correta. E aí os apóstolos se reuniram e disseram, olha, não é justo nós que estamos ministrando a palavra e dedicando a oração, ter que parar de fazer o que está fazendo e ir cuidar das mesas, servir as viúvas e os órfãos. Isso vai ficar pesado, vai ficar desorganizado. Então vamos organizar, vamos escolher aqui o quê? Diáconos, servos para cuidar dos órfãos e das viúvas.
E aí foi quando a igreja estabeleceu pela primeira vez ali diáconos, em Atos capítulo 6, 7 homens cheios do Espírito, de boa reputação, sábios, para que pudessem lidar com a distribuição dessa alimentação. Então, se você percebe aqui que a igreja tem uma organização. 2 Coríntios capítulo 8 e 9 trata justamente desse assunto. Uma comissão de ética, também tesouraria. A igreja tinha tudo isso. 1 Coríntios 5, verso 2 e 5. Né? Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o tal ato praticado, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para destruição de carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está falando aqui de uma comissão de ética, para que a igreja fosse tratar um problema que estava tendo um grande escândalo para a cidade de Corinto, que era um caso lá de um afilhado, né, tendo um relacionamento com a própria madrasta. E Paulo está condenando aquele ato e repreendendo a igreja porque não puniu aquela condição. Então está aqui o texto falando. Ainda em 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 3, vai falar sobre a coleta que se faz para os santos. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No dia 1º da semana, cada um de vós põe à parte o que puder juntar conforme sua prosperidade, para que se não faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por carta, aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então Paulo está dizendo, aqueles que você aprovar. Então havia um consentimento da igreja, a igreja participava das decisões para que a igreja pudesse enviar os donativos, né, as coletas que iam ser feitas, sempre no primeiro dia da semana. Então todo primeiro dia da semana, que era comum a igreja congregar no primeiro dia da semana, hoje seria o domingo, e então para que a igreja reunisse ali aqueles que tivessem conforme a prosperidade de cada um para ajudar aqueles outros quando Paulo fosse ter com eles. A igreja tinha até a carta de recomendação como um documento para garantir a origem e identidade das pessoas. Então ali recomendo-vos por Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja, que está em Secreia, né? Para que recebais o Senhor como convém os santos e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então receba essa irmã e ele manda ali a carta, recomenda aquela irmã para que os irmãos soubessem quem era, alguém que recebe muita gente aqui, trata muita gente bem, então está chegando aí, trate ela também bem. Então veja que a igreja tinha uma organização. Deu para perceber? Então não é uma coisa criada pela nossa cabeça. Veja, por exemplo, o que José Gonçalves diz aqui. Assim como o Novo Testamento serviu de parâmetro para os pentecostais modelarem suas experiências, da mesma forma deve servir quanto o assunto se trata de uma igreja, de uma organização. Veja que na Bíblia de Estudo Pentecostal diz que Paulo declarou que Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Observe que a alternativa proferida é desordem, né? A desordem é paz. Muito frequentemente, ao resistir à desordem, os cristãos optam, né, por formas rígidas, previsíveis e invariáveis de adoração, em que a presença de Deus é tão difícil de detectar em congregações ou igrejas que são desordenadas. Há um verdadeiro caos. Então todo culto, quando ele tem uma boa liturgia, quando ele tem uma boa programação, quando ele funciona, você chega num culto que o culto funciona, bem organizado, tem a hora de começar, tem hora para terminar, o pastor tem a hora de pregar, né? Ali tem tudo dentro da sua ordem, você fica maravilhado com uma igreja dessa. Aí alguém, mas aí você vai bitolar o Espírito Santo. Meu irmão, não se trata de bitolar o Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui, várias vezes no texto, que haja decência, que haja ordem. Ele diz, um canta, o outro fala, o outro revela, o outro interpreta, cada um faz uma coisa e o culto acontece. Mas e se o Espírito Santo... Aí todo dia o Espírito Santo quer terminar o culto meia-noite, 2h da manhã. Não existe isso. Então a igreja precisa ter organização. Ela precisa ter organização. Um horário de começar, um horário de terminar, quem vai ler a Bíblia, né? Uma programação para funcionar.
para que ela possa existir. Um culto bem organizado, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, dizendo que se alguém chegar entre vós e encontrar um culto entendível, né, que todo mundo compreende o que está sendo dito, compreende o que está sendo falado, o incrédulo sairá dali exaltando a Deus através da vossa vida. Então isso é o que? Um culto inteligente, um culto racional que nós oferecemos ao nosso Deus. Mas vamos ao terceiro ponto para a gente encerrar a nossa aula de hoje, a questão atual dos dias atuais. Então nós temos aqui o organismo e organização. As atividades espirituais exigem uma organização. A Bíblia nos apresenta a igreja como organismo e organização. Então somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade. E nós temos que ter responsabilidade com quem? Com as autoridades civis e constituídas. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13, verso 1, 2 e o verso 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor e a quem honra, honra. Paulo está falando aqui sobre autoridades civis constituídas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o sistema, né, a Constituição nos dá os 3 poderes. Aí nós votamos, né, no legislativo e no executivo. Quem é o executivo nosso do país? Você tem o prefeito, o governador e o presidente da República, que é a autoridade executiva. Só que essa autoridade executiva ela é subdividida. Ele tem o poder de polícia, tem as polícias, né, polícia militar, polícia civil, polícia investigativa, a polícia lá do Planalto, né, a polícia ali que guarda o Planalto, a polícia, o exército. Então você tem ela toda dividida em várias áreas, que é chamado poder executivo. Aí você tem o poder legislativo, que aí você tem o vereador, o deputado estadual e federal e o senador da República, que são as autoridades constituídas. Você tem o executivo e você tem o legislativo. E aí você tem também o poder judiciário, que alguns passam por concurso e outros são indicados por governadores ou também pelo presidente da República, como o caso do Supremo Tribunal. Então você tem aqui os poderes, as autoridades civis constituídas. Então, de acordo com a própria Constituição, ela vai dar poderes. Por exemplo, o vereador ele só pode atuar dentro da própria cidade. O campo de atuação dele é dentro da cidade. Os deputados, o campo de atuação do deputado estadual é dentro do estado. Os deputados federais, apesar de representar o seu estado, mas pode atuar em Brasília, assim representando, criando leis para todo o país, como também os senadores que representam o seu estado e assim junto representa a República, né, os 83 senadores, se não me falha a memória. Então, você percebe que toda essa estrutura é o poder constituído de juízes, advogados, promotores, né, o Ministério Público, são autoridades constituídas e nós devemos respeitar essas autoridades. Elas respeitam e se submetem às leis, que é a Constituição, onde o próprio povo estabelece as leis, né? A Constituição é um desejo da população feita pelos seus líderes e assim o respeito à Constituição, nós precisamos se submeter a cada uma dessas autoridades. Por exemplo, você pode ser o presidente da República. Quase não acontece uma situação como essa, acho que é quase impossível acontecer, mas como presidente da República você vai passando e um policial federal, que poderia estar numa hierarquia menor que a sua, mas na função dele, ele está ali cumprindo o seu dever constitucional. E ele pode mandar parar aquele carro, pedir a documentação, conferir, identificou, é o presidente, vai seguir. Vai estar cumprindo o papel dele, pode parar o juiz. Então, não confunda. Autoridades constituídas aqui, as autoridades civis constituídas aqui, as autoridades civis, que
que são aquelas que regulamentam e trabalham para o bem-estar do Estado. Você pode, por exemplo, ser um pastor, mas se o membro da sua igreja é um policial federal rodoviário, ele vai lhe parar e se você estiver errado, ele vai lhe multar. Ele não está lhe desobedecendo, não está lhe desrespeitando como pastor, não. Ele está cumprindo a função dele e você deve respeitá-lo como autoridade constituída. Mesmo eu sendo pastor, você sendo um pastor ou sendo um obreiro, você é uma liderança espiritual, mas ali o irmão está cumprindo a função dele como policial federal. Se precisar até prender, ele pode prender. Cometer um crime, você pode ser a liderança, você perdeu a sua credibilidade, você vai ser punido. Então não confunda aí liderança espiritual sobre a liderança, eu sou pastor e a autoridade constituída tem que me respeitar. Não é bem assim que funciona, não. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Aqui é autoridades civis. Então, vamos lá. Segundo, nós temos as autoridades eclesiásticas. Veja, por exemplo, o que a Bíblia diz. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Então Paulo está orientando a igreja, que é os irmãos hebreus, a obedecerem os pastores, as orientações que são dadas, aos ensinamentos bíblicos que são ministrados. E ele diz, faça isso, se sujeitando a eles ou se colocando debaixo da ordenança, porque eles velam pela vossa alma. E faça isso, porque vocês obedecendo a eles, eles não vão fazer isso gemendo, mas vão fazer isso com alegria. Mas aí o apóstolo Pedro vai dar um outro conselho aos pastores. Veja que a Bíblia ela sempre trata os dois lados, senão a balança fica desequilibrada. Olha o que Pedro vai dizer para a igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Agora, uma palavra aos presbíteros. Em seu meio, eu que também sou presbítero, veja que Paulo diz, eu também sou um presbítero, Pedro, né? Eu estou dizendo com vocês aqui, também estou falando de igual para igual. E eu testemunhei o sofrimento de Cristo. Também participei de sua glória, vou participar de sua glória quando ela for revelada. Então, Pedro está dizendo, eu estou dando ordenança para vocês, e essa ordenança não é só para vocês, presbíteros, cumprir. Eu também, que estive com Jesus, participei do sofrimento dele, e ainda vou ter essa glória revelada no futuro, eu também estou debaixo das mesmas ordens que eu estou passando para vocês. E aí ele diz aqui, no verso 2, cuidem, eu peço uma coisa a vocês, cuidem do rebanho que Deus lhe confiou com disposição. Não faça isso com má vontade, não pelo que vocês vão lucrar. Algumas versões vai dizer ganância. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Não faça isso por ganância. Com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem da sua autoridade como aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, ele recompensará. Há uma versão que diz assim, não sejam ditadores ou dominadores do rebanho. Então a Bíblia aqui estabelece critérios de que a liderança espiritual, a liderança eclesiástica, ela deve cuidar da igreja, não como dona da igreja, mas como a igreja de Cristo. E também a igreja deve se submeter às suas lideranças para que seja cuidada dos seus líderes. Veja que Jesus contou um exemplo lá aos seus discípulos daquele servo mau, que quando Jesus se ausentou, né, o Senhor se ausentou, ali a ovelha foi espancada pelo seu servo que ficou no lugar de comando. E quando o Senhor voltou, encontrou ele espancando os menores. Então eu gosto muito de uma frase do pastor Josué Brandão, quando ele diz assim, pastores, cuidado, porque a igreja não é nossa. A igreja, ela é noiva do Cordeiro. E como é que eu espanco? Como é que eu vou agredir a noiva de outro? A noiva que não é minha, é a noiva de Cristo. Então, cada pastor precisa cuidar do rebanho, cuidar da igreja. E cada membro deve também cuidar do seu pastor. Estar em sintonia para que nada seja pesado. O pastor possa fazer com alegria, servir a igreja, cuidar da igreja, proteger essa igreja e essa igreja também, quando ela vê esse cuidado desse pastor,
quando ela vê que esse pastor o ama, né, esse pastor trata, cuida de sua vida, ela se submete também bem mais fácil. Então, o problema todo hoje é que às vezes existe uma exigência de um lado e o outro lado não corresponde. Então, há um desequilíbrio na balança. Quando as duas coisas funcionam, então tudo dá certo. É igual o pastor, o marido e a esposa, né? A esposa quer que o marido a ame, mas não quer ser submissa. O marido não ama a esposa, mas quer que a esposa seja submissa. Vai dar conflito o tempo todo. Mas quando essas duas partes, né, de submissão, não estou falando aqui de subjugar, de massacrar, de humilhar, mas quando há essas duas partes, consegue sincronizar, a esposa é amada, é bem respeitada, bem tratada, então esse marido faz isso por ela, ela também se submete a essa vontade e os dois conseguem viver em harmonia, em equilíbrio. É o que ensina a palavra de Deus. Mas vamos continuar. Olha o que Paulo vai dizer mais ainda. O ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a organização da igreja é uma necessidade natural e uma exigência do Estado. Então a igreja hoje ela precisa ter CNPJ, ela precisa ter estatuto, ela precisa ter o seu nome fantasia, né, chamar de nome fantasia, igual uma razão social para ela existir, para que ela possa ter o seu nome registrado, para que ela possa também ter ali o seu pagamento dos seus impostos, a isenção em boa parte dos impostos para as igrejas, mas existem algumas taxas, alguns impostos que é preciso ser pago, constituir um contador. Então hoje o Estado exige uma organização da igreja para que ela possa responder aos seus atos, às suas ações e tenha legalidade para funcionar. Então veja que a igreja também ela precisa ter essa organização, é uma necessidade natural para que ela possa funcionar. Mas vamos ver um pouquinho sobre a organização ainda da experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionista. E ainda há os que acreditam que tal organização é um problema. Existe ainda muita gente que ainda tem se voltado contra a igreja como organização. A despeito disso, a gente percebe, por exemplo, o movimento dos desigrejados. E aqui eu dou uma palavra nesse sentido para explicar um detalhe. Existe dentro do movimento, né, que é conhecido hoje, o movimento dos desigrejados, existe ali um grupo de pessoas que está sendo chamado de desigrejados, que é aquele grupo que não congrega, não vai na igreja, não dá mais dízimo, não dá mais oferta, se esfriou e não vai mais à igreja, não tem mais força para congregar. Desistiu da igreja por alguma razão, por algum motivo. Mas é bom separar do que é o movimento daqueles que são anti-igreja. Então, o movimento dos desigrejados, já existe um movimento hoje que é chamado de desigrejados, que já são aqueles que não é aqueles que estão frios sem congregar. É aquele movimento que já está agora combatendo a igreja como uma instituição, como uma denominação. Então esse movimento tem crescido a cada dia, há um número muito grande de pessoas que estão se opondo ao funcionamento da igreja quanto organismo, quanto organização. Então já querem destituir a igreja. Mas veja que a Bíblia diz que a igreja é um organismo vivo e ele é um corpo. Vós sois membro do corpo. Então não existe, por exemplo, o membro sozinho dizer eu sou igreja. Não é assim que funciona. Vós sois igreja. A Bíblia trata cada membro como pedras de um grande templo, né? De um grande templo. Então pedras que compõem, pedras vivas desse templo. Então a gente não pode estar distanciado ou desassociado da existência. Se você pegar aqui um dedo e tirá-lo fora do corpo, você vai perceber que esse dedo vai ser arremessado fora, vai tirar do corpo, ele vai morrer, vai apodrecer, ele não tem vida, porque ele não recebe mais a irrigação do sangue, das vitaminas, das proteínas, ele morre. O corpo continua existindo sem o dedo, ou até sem a mão, sem um pedaço do braço, mas o braço não consegue sobreviver sem o corpo. Então a igreja ela é um corpo. Então quem está combatendo às vezes a igreja é porque são pessoas que às vezes se entristeceram com pastores, se entristeceram com a denominação, com a instituição. Instituição passa, instituição pode falir,
instituição pode deixar de existir, mas a igreja, ela subsiste a tudo isso. A igreja estará um dia com Cristo na eternidade. É bom que você saiba disso. Então a organização, ela pode acontecer uma falência. Uma instituição aqui, né, por um nome, não vou nem usar o nome aqui de comparação, para que não haja entendimento errôneo da minha parte, desvio do que eu vou falar, mas uma determinada denominação, ela pode entrar em falência, entrar em conflito e acabar deixando de existir. Já aconteceu isso no Brasil, já acontece em vários lugares, já aconteceu na história. Uma instituição muito conhecida com um certo nome deixar de existir e falir, chegar a um ponto que não dá mais para funcionar. E aí transformar em outro nome, virar outra instituição, entregar para outros administrarem e deixar de existir. Mas a igreja, não. A igreja, ela continua existindo. Outra organização terrena, humana, vai existir ali para que organize a igreja, para que ela funcione quanto instituição. Mas ela vai precisar de organização para que ela possa funcionar. Porém, a gente não pode confundir, achar que a igreja não precisa de organização. Ela precisa de organização, precisa de alguém que lidera, precisa de alguém que pastoreia, de alguém que cuida, de alguém que está ali dando as ordens para que ela possa trilhar, para que ela possa funcionar. E esses modelos podem funcionar das formas mais variadas possíveis, né? Vou citar um pouquinho mais exemplo aqui à frente. Por exemplo, o movimento de santidade era contra a institucionalidade da igreja. Foi um movimento que começou, o Charles Fox, né, em 1895. Ele deixou o denominacionismo e se tornou itinerante independente até o fim de sua vida. E aí depois a igreja acabou, ele foi pregando e contra a denominação e começou a fundar as igrejas, crescendo o trabalho. E a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar do início da sua história, completamente diferente do que ele estava ensinando. Então isso ajudou a igreja a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Veja, por exemplo, Atos 6, quando a igreja estabeleceu os seus diaconatos, dizendo que eram homens cheios de espírito, cheios de boa reputação, de sabedoria, para que possamos constituir, para que eles possam cuidar da igreja. Então a igreja tinha uma organização. E o Charles Fox estava combatendo a igreja como organização, achando que com isso estaria, né, evitando a institucionalidade. E a gente até entende o que Charles Fox estava combatendo, porque às vezes o organismo ele é sufocado pela organização. A gente precisa entender, como Jesus disse acerca do sábado, o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Então a organização, ela não pode matar o organismo. As regras não podem matar as almas. Então há pessoas que deixam a organização tão rígida, tão fixa, que está matando a igreja do Senhor, matando o organismo, sufocando a vida, e a igreja já deixou de ser igreja em alguns lugares, em muitas organizações. Então é muito cuidado, a gente não pode estar combatendo a organização, ela precisa existir, mas há de se entender que tem que ter um equilíbrio, aonde a institucionalidade ela não pode sufocar e matar a existência da igreja de Deus, a igreja escolhida pelo Senhor. Ela precisa funcionar em equilíbrio, para que a igreja possa subsistir. Senão daqui a pouco vai se criando tantas regras tão rígidas, tantas burocracias vão se criando, aonde daqui a pouco o céu, né, o mais almejado céu, o mais almejado bem-estar da igreja com Cristo vai deixando de ser alcançado. Então, às vezes, por exemplo, a igreja precisa de dinheiro, precisa, mas não pode ser o objetivo da igreja. O objetivo da igreja é a alma das pessoas. Mas quando a igreja tem o dinheiro como objetivo, a alma se torna um negócio para alcançar o dinheiro. Viu como é que é o problema da organização? Então, tem que ter cuidado com essas questões. A igreja, ela diz, nós estamos precisando de dinheiro para ganhar mais almas, para cuidar das vidas, para cuidar das famílias, para formar obreiros. Estamos precisando de dinheiro com esse objetivo. Então, o dinheiro não é o objetivo. O objetivo é cuidar das pessoas. Mas quando se inverte esse papel, aí a igreja a organização começa a perder a sua finalidade. E foi contra essas coisas que Charles Fox começou a lutar, ao ponto de se tornar tão combatente da denominação, que chegou a um ponto que ele já não entendia mais como ter a denominação, a institucionalização da coisa. Mas aí a igreja conseguiu ver que era necessário organizar. Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacional
para evitar um crescimento desordenado. Então a igreja viu a necessidade em 1914 de organizar. E aí foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, e no Brasil não foi diferente. Acabou a igreja também vendo a necessidade de se organizar. Diante do avanço da obra no Brasil, era necessário estruturar a igreja, né, o movimento pentecostal, e criar um órgão máximo para manter a identidade, a unidade doutrinária, e dessa forma a igreja conseguir prosperar. Trazer soluções para as questões de ordem doméstica, interna e externa. E os pioneiros brasileiros, os suecos também, criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Foi quando a igreja, então, criou uma assembleia, né, uma convenção, para que ela pudesse estabelecer critérios. E como a gente já falou numa outra aula anterior, você pode retornar lá e ver, a gente falando sobre a igreja como organização, já dá para você saber que a igreja tem seus modelos de funcionamento. Ela funciona como modelo presbiteral, né, que é onde o presbitério, como é o modelo da igreja presbiteriana, funciona onde os presbíteros são eleitos pela igreja e tomam as decisões, que é chamado de poder representativo, como funciona a igreja presbiteriana. Você tem um modelo congregacional, como funciona, por exemplo, o modelo da igreja batista, aonde a congregação tem o poder de decisão para resolver. Tem um modelo episcopal, né, que funciona como funciona a igreja católica, e o modelo assembleiano, ele vem de uma mistura. Isso é apresentado pelo pastor José Gonçalves, está lá no livro, você pode pesquisar sobre a igreja e você vai encontrar esse posicionamento dele. A igreja acaba misturando dois modelos. Primeiro, ela foi fundada pelos suecos, então eles trouxeram o modelo congregacional, o modelo batista. Só que mais tarde a igreja acabou adotando um modelo, misturando o modelo congregacional com o modelo episcopal, aonde o modelo de presidentes, né, acaba tendo uma proeminência muito forte e tomando as decisões quase que todas sobre a própria instituição. Existe o presbitério, existe o modelo, né, com diáconos, a hierarquia da igreja, mas o modelo de presidentes do episcopal tomando as decisões se tornou muito forte. Então ela ficou mesclada entre congregacional, né, um pouco presbiterial, e o modelo também episcopal. Então mesclou um pouco. Essa é uma opinião dada pelo próprio pastor José Gonçalves, escritor de uma das nossas revistas. Mas vamos concluir a nossa aula, senão a gente ficaria com uma aula muito grande. Eu espero que até aqui você tenha compreendido que a nossa igreja foi fundada, né, conhecida primeiro como Missão da Fé Apostólica. Depois esse nome foi sendo mudado em 1918, 4 de janeiro de 1918, para o nome Assembleia de Deus. Diante disso, a igreja criou-se uma doutrina nacional, uma ideia de funcionamento nacional. Isso trouxe organização, estrutura para que a igreja pudesse funcionar em todo o Brasil. Então, você deu para perceber até aqui que a igreja tem uma natureza organizacional, é bíblica. Lógico que cada coisa precisa respeitar os seus limites para que não haja excesso, para que haja equilíbrio na balança, e assim a gente funciona para a glória do Senhor dos Exércitos. Deus te abençoe. Espero que essa aula seja maravilhosa para o seu entendimento. Dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho para que juntos a gente possa sempre estar aqui no nosso canal aprendendo a palavra de Deus. A paz de Cristo e Deus te abençoe, e até a nossa próxima aula em nome do Senhor.